Olá, o meu nome é Patrícia Ziviani e eu vou apresentar o trabalho Recomendações para Design de Jogos Multiplayer, Educacional e Inclusivo. A minha orientadora é a Joyce Lee Otsuka e meu e-mail é patriciaziviani@estudante.fiscar.br. Esse trabalho consistirá em objetivo, trabalhos relacionados, principais contribuições, limitações e conclusão. O objetivo deste trabalho é conhecer o estado da arte com as recomendações já existentes para o desenvolvimento de jogos multiplayer e, a partir deste levantamento, pretende-se definir um conjunto de recomendações que contribua para o design de jogos multiplayer educacionais para pessoas com deficiência visual. Trabalhos relacionados. Os trabalhos relacionados, eu vou começar falando sobre jogos educacionais. E o que são jogos educacionais? São jogos que aumentam o interesse dos alunos, motivando uma aprendizagem diferente da tradicionalmente estudada em sala de aula. Elas normalmente motivam, estimulam o uso da lógica, da memória, habilidades de pensamento crítico. E na literatura, encontrei trabalhos relacionados, como, por exemplo, o trabalho de Aneta, que cita recomendações para o desenvolvimento de vários jogos educacionais. Porém, nem sempre eles são utilizados em sala de aula. Por que disso? Às vezes, porque eles não se enquadram na proposta pedagógica educacional. Ou às vezes, as escolas não têm tecnologia adequada para colocar jogos nas salas de aulas. Ou até mesmo o tempo de dedicação, de treinamento de professores para personalizar esses jogos é muito dispendioso. Outro fator a ser pensado no trabalho são os jogos educacionais multiplayer. E o que eles são? Eles são jogos que possuem a vantagem de agregar a colaboração, a discussão, o compartilhamento de ideias, que são esses fatores aqui. Encontrei na literatura alguns exemplos de jogos multiplayer e suas recomendações, porém, por que a maioria dos jogos educacionais são single players? Normalmente, pelas dificuldades tecnológicas de desenvolvimento de design multiplayer, a maioria dos jogos educacionais são single player. Então, os desenvolvedores encontram bastante dificuldade na hora de desenvolver os jogos multiplayer, dificuldades de encontrar recomendações para desenvolver esses jogos educacionais multiplayer. Outro fator dos trabalhos relacionados é o teste de jogos educacionais multiplayer. Então, a parte de testes, o que seria teste? Propor situações diversas de jogadores que estão em uma partida e o relacionamento entre esses jogadores, só que sem jogadores, né? Então, é um desafio de testar jogos educacionais multiplayer é gerar automatizações e individualidade, dificuldade de compartilhamento de informações e isso é muito difícil de se testar. No entanto, essas automatizações eu encontrei na literatura alguns trabalhos que já fazem esses tipos de testes multiplayer, né? Por exemplo, o Dungeons Replicantes, que fornece técnicas viáveis para mapear padrões comportamentais e informar o equilíbrio automatizado do jogo, melhorando o processo de testes. E por fim, nos trabalhos relacionados, falar sobre jogo educacional inclusivo. E o que seria ser inclusivo? É dar igualdade de experiência para uma pessoa deficiente visual ou não, ou seja, uma experiência auditiva das pessoas com deficiência visual, ou seja, estímulos sonoros no lugar de estímulos visuais, ou seja, pessoas com deficiência visual ter a mesma experiência que uma pessoa sem deficiência visual jogando o jogo, compartilhando ideias e habilidades. Encontrei na literatura alguns trabalhos que têm jogos multiplayer educacionais, inclusivos. Quais são as principais contribuições? Então, primeiramente, elaborar recomendações pedagógicas de jogo, posteriormente, recomendações de jogo multiplayer,
recomendações de testes de jogos multiplayer e recomendações de acessibilidade para jogos. Com a colaboração destes trabalhos relacionados, permitirá definir recomendações para o design de jogos multiplayer educacionais acessíveis, seguindo as recomendações do Edu Game Access para incluir alunos com deficiência visual e integrar a plataforma Remar, que oferece personalização de jogos educativos. As limitações. As recomendações permitirão, no auxílio de design de jogos multiplayer educacionais inclusivos, somente a deficientes visuais, porém outras deficiências teriam que ser exploradas em outros trabalhos. Conclusão. Com este trabalho, é possível propor recomendações que irão apoiar desenvolvedores a produzir designs de jogos multiplayer educacionais inclusivo a pessoas com deficiência visual, proporcionando experiências igualitárias entre os alunos. E aqui estão as minhas referências bibliográficas. Muito obrigado e até a próxima.